Olá, bom dia a todos e a todas. Para mim, primeiramente, é uma satisfação muito grande estar participando do segundo Encontro Nacional de Filosofia do Amapá e do primeiro Encontro Nacional de Investigação Filosófica. Eu me chamo Luiz Leal, sou estudante do curso a nível de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em História Social, né, pela Universidade Federal do Amapá. Também sou aluno do curso de graduação pela mesma instituição. Sou vinculado ao Laboratório de Estudos sobre o trabalho social na Amazônia e também do grupo de investigação filosófica. Bom, o tema do meu trabalho que eu pretendo discutir nessa manhã com vocês é intitulado O Proletariado na Obra de Marx, da posição filosófica e a construção das formas políticas à produção dos processos de história sociológica. Bom, o trabalho ele emerge como um esforço criativo em combinar as leituras adquiridas no laboratório, né, a partir do tema trabalho, né, na obra de Marx, e a posição filosófica de Marx adquirida nos estudos na graduação de filosofia. Então, essa discussão ela vai envolver três aspectos que serão muito importantes, que é a posição filosófica, né, a posição política e a posição da produção a partir dos processos históricos e sociológicos. Lembrar também que eu sou formado em sociologia, né, pela mesma instituição, e onde surge o meu interesse pelo tema trabalho na obra de Marx. Bom, o tema da minha comunicação ela está dentro de dois grandes temas que eu considero muito importantes, que é da filosofia da história e da sociologia do trabalho, né? Marx, então, como todo mundo sabe, ele vai se debruçar para, ao longo da sua carreira intelectual, traçar a sua teoria da história, né? Então, o objeto desse meu trabalho é focar no proletariado, né? A partir do segmento trabalho, né? Então, ao decorrer da apresentação, o proletariado será o meu objeto. A proposta de trabalho é fazer uma discussão a partir de três caminhos argumentativos aos quais serão possível pensar a continuidade e a transformação da categoria proletariado na obra de Marx. Esses caminhos argumentativos eles vão nortear o entendimento do que eu estou querendo dizer que, em alguns aspectos, como no tema trabalho e proletariado, o Marx da juventude ao Marx da maturidade, não há uma certa, né, continuidade nesse trabalho intelectual do autor. Então, o objetivo central aqui é apresentar a continuidade e a transformação ao qual a categoria proletariado veio se desenvolvendo ao longo do trabalho intelectual de Karl Marx. Antes de iniciar, expor os três caminhos argumentativos, é interessante pensar, que eu acho que é o primeiro ponto da gente pensar no trabalho de Marx, que é preciso levar em consideração que o trabalho na obra de Marx é o elemento central do método histórico dialético, método esse ao qual Marx busca compreender como a humanidade caminhou ao longo da história. Marx, então, elege o trabalho como objeto de estudo para a filosofia. Bem, antes de falar do proletariado, a gente precisa entender, ou pelo menos deixar claro nessa exposição, que o trabalho será um tema central, né, na obra intelectual de Marx, né, para o seu método, ao qual ele vai se debruçar ao longo de toda a sua obra, né, desde a juventude, e também até o caminho científico, lá, né, a partir do Capital. Então, para Marx, o trabalho nada mais é do que a interação do homem com a natureza, né? Ou seja, utilizando-se da mesma estrutura da negação, Marx vai usar a dialética, então, para dizer que, ora, o homem nega a natureza porque ele a transforma, ele constrói. Então, Marx vai entender, a partir da dialética hegeliana, que o trabalho é uma interação do homem com a natureza, porque ele nega a natureza a partir das suas necessidades. Esse caminho das necessidades faz com que ele comece a criar condições materiais, né, de sobrevivência. Então, essas condições materiais, baseadas em necessidades que são específicas, vai colocar em evidência uma categoria que ele vai achar muito importante para a primeira fase dele, que é da emancipação humana, né, que é o proletariado. O proletariado no trabalho de Marx, né, ao mesmo tempo vai ser um sujeito da sua própria existência, como também vai ser o próprio objeto do modo de produção capitalista. Então, o proletariado aqui, na obra de Marx, vai permear por esses dois campos, que são interessantes, que ao mesmo tempo ele vai ser sujeito e ao mesmo tempo ele vai ser objeto. Então, a ideia aqui nessa comunicação
é mostrar um pouco, pelo menos no tema proletariado e como ele se apresenta na obra de Marx, que houve uma continuidade, não apenas uma ruptura, né? Muitos, principalmente a escola laodiceana, acredita que houve uma ruptura entre o Marx da juventude e o Marx da maturidade. O que eu chamo a atenção aqui é para o tema proletariado, que, ao meu ver, e ao longo dos caminhos argumentativos que eu vou tentar traçar, houve uma continuidade, uma evolução da categoria para uma nova que vai emergir lá a partir da ideologia alemã e finalizando ali no Capital, que é a classe trabalhadora. Então, nesse percurso, o proletariado, ele vai, a partir do processo de continuidade e evolução, vai sair de uma posição filosófica, né, com a emancipação humana, de um Marx mais humanista, para ganhar formas políticas de organização e de estruturas políticas de enfrentamento não só ao Estado, mas como a burguesia, a próprios processos históricos sociológicos, que é o seu fazer-se, né, é o criar a sua existência. Então, esse percurso que eu estou querendo chamar a atenção para o fato de haver uma continuidade dessa categoria. Então, também, aqui existem 3 caminhos argumentativos que eu acho interessante. O primeiro é o proletariado como forma filosófica de emancipação humana, né? E esse percurso está ligado à primeira fase intelectual de Marx, que vai de 1838 a 1844. O segundo caminho argumentativo é o proletariado como estrutura política. O percurso está ligado à segunda fase intelectual de Marx, que vai de 1846 a 1848. E o terceiro caminho argumentativo é o proletariado como classe, já com suas formas históricas e formas políticas e sociológicas. Então, o percurso está ligado aqui à terceira fase intelectual de Marx. Percebam que esse caminho de continuidade que eu pretendo traçar aqui é um caminho que tem tudo a ver com o que eu estou nomeando de 3 fases importantes da vida de Marx, que são fases que estão também, não só o contexto histórico que estão em jogo, mas as suas obras, como essa continuidade está ligada às suas formas e como as obras estão também situadas nesse contexto. Então, é preciso entender, né, se a gente quer caminhar entendendo o proletariado como emancipação política, a gente precisa focar na primeira fase do trabalho intelectual de Marx, que vai de 1838 a 1844. Mais especificamente, quando Marx ele é inserido, então, né, lembrar que Marx ele é um hegeliano ainda, mas quando Marx começa aos primeiros rompimentos, né, com os jovens hegelianos, aqueles jovens ditos de direita, né, Marx, junto com outros, será, então, um jovem hegeliano de esquerda, né, quando começa, então, uma crítica muito forte ao pensamento hegeliano sobre, principalmente, a dialética idealista de Hegel, né, e também sobre o materialismo de Faber. Então, Marx aqui começa, o jovem Marx, então, começa a ter algumas digressões em relação àquilo que ele estava muito disposto a compreender, né, que é a dialética hegeliana. Então, essa fase está restritamente ligado à crítica da filosofia do direito de Hegel, quando ele começa a ter um rompimento não só com isso, né, assim como também no livro de 1843 sobre a questão judaica, quando ele começa, então, essas primeiras caracterizações sobre o materialismo histórico, né, a construção de um pensamento e de um método para compreender como a humanidade caminhou ao longo do tempo. E aí essa primeira fase, ela se encerra a partir de 1844, com os manuscritos econômicos filosóficos, né? Que é uma obra que Marx vai fazer grandes críticas ao Estado, à sociedade burguesa e principalmente à propriedade privada. Então, essa primeira fase de Marx está muito ligada a uma fase humanista, né? De emancipação humana, né? Ainda da preparação da construção da teoria da história, né? São as primeiras incursões do modo de produção, o que ele está procurando entender sobre o modo de produção capitalista. Então, essa primeira fase de Marx é que eu chamo a atenção para a gente pensar o primeiro caminho argumentativo, que é o proletariado como forma filosófica de emancipação humana. Então, aqui, a partir da obra de 1843, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e aí é a primeira vez que o proletariado ele vai aparecer na obra de Hegel, de Marx. Então, Marx, apesar das contradições do pensamento hegeliano que concerne a filosofia do direito, então lembrem que Marx, como estudante de direito, ele, a partir do contato com os jovens hegelianos, ele começa a se inserir mais no campo da filosofia. Marx, então,
vai se debruçar na filosofia a partir das inspirações de Hegel, no entanto, fazendo contrapontos que serão importantes, inclusive, na introdução desse livro, que é a Crítica do Direito da Filosofia de Hegel. Ele vai ser muito importante, como eu disse, aqui vai ser a primeira vez que o proletariado vai ser apresentado na obra, né? E para o Marx, ele vai dizer o seguinte, né? Que ele vai começar com um problema filosófico, né? Perguntando onde se encontra, então, a possibilidade positiva de emancipação alemã. Veja como uma proposta filosófica, Marx procura entender esse aspecto. E ele vai dizer que é no proletariado a possibilidade dessa emancipação humana. Marx diz o seguinte: o proletariado começa a se formar na Alemanha como resultado do emergente movimento industrial, pois o que constitui o proletariado não é a pobreza naturalmente existente, mas a pobreza produzida artificialmente, não a massa humana mecanicamente oprimida pelo peso da sociedade, mas a massa que provém da dissolução aguda da sociedade e, acima de tudo, da dissolução da classe média, embora seja evidente que a pobreza natural e a servidão cristã-germânica também engrossaram as fileiras do proletariado. Aqui Marx chama atenção para uma classe que ele está procurando compreender, que ele julga importante, né? Ou seja, a cabeça da emancipação é a filosofia. No entanto, o seu coração é o proletariado. Então, Marx começa a pensar numa classe que, né, possível de organização, que seria a única responsável por essa, né, por essa nova reorganização mundial. Então, Marx chama atenção nesse primeiro momento para esse proletariado enquanto condição de emancipação humana. Então, perceba que aqui nessa primeira fase de Marx, o proletariado ele se apresenta muito numa posição filosófica, né? Uma posição mais humanista e uma posição mais passiva. Ainda não temos uma posição ativa. A posição ativa do proletariado só vai ganhar corpo a partir dessa segunda fase que a gente vai discutir agora. Então, o segundo caminho argumentativo já mostra uma evolução clara de que aquele proletariado passivo, de consciência, de buscar uma emancipação a partir da filosofia, vai ganhar agora um corpo político, né, ativo. Isso se dá a partir dessa segunda fase intelectual, que vai de 1846 a 1848. E aí você tem as obras Ideologia Alemã, que é aí onde ele traça realmente a finalização e a estruturação da teoria da história. Marx entra em 1846 na Liga dos Comunistas, já começa a pensar, e aí tem um contato com Engels, que vai ser seu grande parceiro em outras obras, e aí daí para lá eles vão traçar, né, muitos trabalhos intelectuais. Até essa fase ela marca o fim até o Manifesto Comunista, né? Que o Manifesto Comunista é interessante tanto para Marx quanto para Engels, porque eles fazem uma análise histórica das formas de opressão. Para entender esse proletariado, é preciso entender as formas de opressão. É por isso que essa obra vai ser muito importante, ainda que algumas pessoas tratam ela como um simples panfleto. É importante pensar que, na verdade, ela é um tratado político, né? É aqui onde o proletariado começa a ganhar corpo político e começa, então, a se inserir em processos políticos, né? Então, essa fase de Marx é uma fase que marca a sistematização da teoria da história, ao amadurecimento da ideia de proletariado. Aqui o proletariado já está muito mais ativo e, inclusive, que é capaz e próprio de elaborar a sua própria existência, né? Não é mais aquele só emancipador, né? Aquele emancipador da condição humana, mas aquela classe que também elabora a sua própria existência. Então, o segundo caminho argumentativo está ligado a essa segunda fase de Marx, né? Que começa, então, como eu disse, na ideologia alemã. Aqui Marx faz uma concepção materialista da história, né? E aí ele vai colocar esse proletariado como um proletariado ativo, né? Um proletariado capaz de conduzir a sua própria existência. Então, Marx vai dizer: o proletariado, para se fazer-se valer como pessoa, tem de abolir suas próprias condições prévias de existência, que é, no mesmo tempo, a de toda a sociedade até aqui, ou seja, o trabalho. Por isso, eles também estão em posição direta à forma pela qual os indivíduos da sociedade deram a si mesmos até aqui a expressão conjunta, isso é, em oposição ao Estado, e devem derrubar o Estado a fim de impor sua personalidade. Vejam que esse proletariado, na ideologia alemã,
já é um proletariado mais ativo, né? É capaz de abolir, né, a sua condição prévia, que é de ser explorado pelo Estado. Então, o proletariado aqui ele começa a ganhar um corpo político, né? Começa a ganhar um corpo político, e que no Manifesto do Partido Comunista de 1848, ele vai ter um projeto mesmo de emancipação política, né? O Manifesto do Partido Comunista, ele é um manifesto né? Ele é um projeto da emancipação política da classe que se organiza até então emergente. Então, a obra em si, por exemplo, Marx vai dizer: de todas as classes que ora enfrentam a burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. Vejam que sai da condição de emancipatória, né, de classe de consciência de emancipação humana, para uma classe revolucionária, né, que pode mudar o destino da roda. As outras classes degeneram-se e perecem como o desenvolvimento da grande indústria. O proletariado, pelo contrário, é seu produto mais autêntico. Então, sendo o produto mais autêntico, é o único que tem condição de derrubar esses grilhões. Então, percebam que existe uma continuidade no projeto idealista de emancipação filosófica, né? Aqui há uma continuidade no projeto de emancipação filosófica, mas ele evolui para uma proposta que Marx vai chamar de formas políticas de atuação. Você tem uma proposta, sai de uma proposta filosófica na primeira fase de Marx e vai para uma forma política de atuação. Então, essa segunda fase ela é marcada por essa posição ativa do proletariado, que busca não só mais a emancipação, mas mudar o que a história dos homens vem dizendo, né, em relação ao trabalho. Bom, e o terceiro caminho argumentativo está ligado à fase mais madura de Marx, né, que é a terceira fase intelectual, que vai de 1849 a 1883 até, claro, a sua morte. Então, aqui, Marx lança a obra em 1949, o Trabalho Assalariado e Capital, Relações de Trabalho da Sociedade Capitalista, né? Aí ele vai se dedicar mais à economia, nesse aspecto mais profundo, né? Ele vai se dedicar à economia. Em 1852, ele lança o 18 por Maio de Luiz Bonaparte, aí sim ele vai já começar a trabalhar com o materialismo histórico, vai falar sobre luta de classe, sobre revolução proletariada, sobre estruturas de Estado. Aqui é interessante que aqui Marx já vai começar a delinear a importância do que ele está chamando de proletariado, né, para a classe operária. Não é mais aquele operário que se debruçava na fábrica, mas todos aqueles que exercem a força de trabalho. Então, Marx está chamando a atenção aqui para essa classe que agora começa a se organizar a partir da sua própria existência, criando condições materiais numa sociedade, por exemplo, que ele mesmo é explorada. Como eu disse, que ao mesmo tempo ele é sujeito da sua existência e objeto do próprio modo de produção capitalista. Então, o 18 de Maio vai ser importante para esse segundo aspecto, né? E aí, em 1859, Marx lança o livro Para a Crítica da Economia da Política e, por fim, o livro mais importante desse período da fase madura de Marx, que é o Capital, que de fato é uma análise científica do capitalismo, ou mais especificamente do modo de produção capitalista, onde Marx vai se debruçar numa economia mais científica, numa filosofia mais realista, né, do contexto ao qual ele vive, sobre o Estado, burguesia e propriedade privada, e vai também traçar um novo olhar para o proletariado, que é a formação da classe trabalhadora. Então, nessa terceira fase, Marx faz uma análise científica do modo de produção capitalista, né, que evolui essa evolução de proletariado para classe trabalhadora. Percebam que há, nesse percurso, uma continuidade. E esse terceiro caminho argumentativo é justamente demonstrar essa evolução de proletariado como categoria, sair de uma posição filosófica para uma posição onde a existência, né, cria o fazer-se, né, que depois Robert Bauer vai usar muito bem essa categoria no fazer-se, né? Então, a partir dos processos, enfim, a partir dos processos históricos e processos sociológicos. Então, nessa terceira fase, o livro 18 por Maio de Luiz Bonaparte, ele vai marcar o papel histórico, né? O papel histórico do proletariado. E aí, Marx vai dizer: os homens fazem a sua própria história, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não sabem eles que escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas eles
eles foram transmitidas assim como se encontra. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Então, essa forma, esse papel histórico é que o Marx está chamando a atenção. É preciso que o proletariado se organize como classe, né, que tenha uma consciência, que tenha uma representação objetiva de classe para mudar a roda, ou então para mudar o destino da roda. Então, Marx começa a construir a ideia de que esse proletariado, né, com consciência, precisa de uma representação objetiva da classe. Precisa não só da consciência, mas uma representação objetiva. No Capital, o proletariado, então, começa a se formar, né, como classe operária, né, a partir, justamente como eu falei, dos processos históricos e dos processos sociológicos. Aqui, a experiência de todas as formas de trabalho vão fazer com que Marx analise, né, de uma forma mais científica, no Capital, a condição do proletariado. Ora, para Marx, um proletariado, conjunto de destituosos sem independência, sem vontade, sem consciência da possibilidade de emancipar-se, seria incapaz de aproveitar dessa situação. Para, obviamente, para obviar esse conveniente, formou-se o Partido Operário. Com efeito, para uma classe que só deverá a sua emancipação a seu próprio esforço, o primeiro passo para consegui-la é a formação em um partido consciente, hostil a seus opressores. Então, Marx está chamando a atenção de que é preciso essa tomada de consciência. É preciso que o proletariado entenda que, a partir de todo o seu processo histórico, o trabalho tem explorado, porque nesse processo ele foi sempre o dominado. Então, para que o operário seja uma classe forte, ele precisa primeiro ter consciência disso. Precisa ter essa consciência de que ele foi um explorado. Então, Marx, no Capital, vai trabalhar toda essa categoria de formação de uma classe trabalhadora, né, a partir do seu papel histórico, a partir do seu papel sociológico e, principalmente, pela sua consciência de classe. O que eu chamo a atenção aqui, né, como eu disse no início, é que há uma continuidade. Então, o meu problema acerca desse tema, que ainda está em construção, é um tema muito novo, é uma coisa que eu estou começando a escrever, né? Eu trouxe justamente para esse evento, justamente para ver que caminho melhor seguir, para pegar justamente as considerações, as ponderações, para saber se é possível esse caminho. Então, o meu problema aqui, a partir desses 3 caminhos argumentativos, é entender se é possível estabelecer uma análise que verse sobre a continuidade e as transformações do proletariado em Marx durante as suas fases intelectuais. Então, o meu caminho mais seguro é pensar, bom, se eu vou falar de uma continuidade do proletariado na obra de Marx, eu preciso, primeiramente, como um caminho seguro, atrelar suas fases intelectuais, né? Então, como é ainda um trabalho inicial, exploratório, eu estou primeiro me segurando nesses pilares, né? Que é, de alguma forma, pensar o proletariado, né, na obra de Marx, a partir das suas obras e, claro, a partir do seu contexto e a partir das suas fases intelectuais, que são fases importantes, né? Marx sai de uma posição filosófica para uma posição mais política, até entrar uma posição, né, no Capital, uma posição mais científica. Então, esse percurso que eu estou chamando a atenção, né? É claro que meu esforço aqui não é fazer refutar, por exemplo, a escola laotiziana, que diz que há uma ruptura, né, entre o Marx da maturidade e o Marx da juventude. A minha ideia é que na categoria trabalho, ou na categoria proletariado, dentro da própria obra de Marx, há uma continuidade, uma evolução, né? Porque sai de uma posição mais passiva para uma posição mais ativa. Então, as minhas primeiras considerações, para finalizar esse primeiro momento, é que dão conta que não houve uma ruptura ou uma digressão do proletariado na obra. O que se pode indicar como possível argumentação é que houve um trabalho de continuidade e transformação da categoria muito ligada ao seu fazer-se, ou seja, a vida ao qual o contexto da classe estava inserida, seja como sujeito da sua própria história, ou seja como objeto de evolução do modo de produção capitalista. Então, aqui, né, como eu disse anteriormente, essa continuidade do tema dentro da própria obra de Marx requer uma atenção, porque nós estamos falando de um proletariado que, ao mesmo tempo, ele é sujeito, né, da sua própria história, do seu próprio fazer-se, né, assim, tanto nos papéis históricos quanto nos papéis sociológicos,
também é um objeto da própria modo de produção capitalista, né? Então, Marx está nesse campo tentando fazer uma compreensão desse indivíduo de forma científica, né? No Capital isso vai ser muito mais forte, né? Então, a minha ideia primeira é essa, de pensar que o proletariado, ou aquela classe que se organiza, que começa lá no direito da filosofia, lá que começa, obviamente, na crítica do direito da filosofia de Hegel, é uma forma filosófica, vai ganhar um corpo muito ativo até chegar ao capital. Então, percebam que nessas três fases, o proletariado ele caminha numa evolução muito importante, que vai permear o objeto do Marx, que é o trabalho, né? Então, eu agradeço a oportunidade, espero o tempo é curto, então a gente tem que acelerar muito, espero ter feito, né, me fazer entender, e aí eu estou aberto para as perguntas e as contribuições, enfim. Eu agradeço também ao Congresso que me possibilitou essa participação. Um abraço a todos e bom dia.